Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto começa agora. Pela primeira vez, a Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas é comandada por uma mulher, a economista Renata Santos. E ela assume a pasta com o desafio de continuar avançando com a política fiscal do Estado, que conseguiu, entre outras coisas, reduzir bastante a dívida pública e realizar diversos investimentos com recursos próprios. E é com ela que eu converso hoje, a secretária estadual da Fazenda, Renata Santos. Boa noite, secretária. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Estela. Boa noite a todas e todos os ouvintes aí que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com você para a gente bater um papinho. O prazer é nosso. Você estava à frente da Secretaria Estadual de Planejamento, Gestão e Patrimônio, a CEPLAG, e assumiu a Cefaz neste mês com a saída do ex-secretário Jorge Santoro. Mas essa não é a sua primeira passagem pela pasta, correto? Correto. Na realidade, eu vim para cá em 2015, junto com o secretário Santoro. Trabalhei com ele antes no Rio de Janeiro, Então, somos parceiros de trabalho e amigos, inclusive, de muitos anos, desde 2007, 2008, que a gente trabalha junto. Tive uma pequena passagem pela Eletrobras e quando ele veio para cá, ele me convidou para assumir a Superintendência de Política Fiscal, que era uma área nova, que basicamente cuida do controle das despesas do ponto de vista fiscal, Então, fiquei durante 7 anos lá na Fazenda, fiquei 1 ano mais ou menos como superintendente e depois assumi a Secretaria do Tesouro. Então, eu era secretária do Tesouro entre 2016 e abril de 2022. E depois, em maio mesmo, eu com a ida do governo Paulo, o governador Paulo assumindo pós-Renan, aí eu fui convidada para ser secretária do Planejamento e fiquei lá até a semana passada, Muito bom. E o que você traz de aprendizado do período em que você ficou à frente da CEPLAG para esse novo desafio que é a Fazenda? Assim, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria do Tesouro, ela já tinha uma proximidade com os órgãos, mas muito do ponto de vista financeiro. Então, isso foi uma cultura que a gente conseguiu colocar no Estado desde 2015. Mas ao eu ir para o planejamento, eu vou dizer para você que o grande aprendizado foi estreitar esses laços com as secretarias para entender os projetos delas, não só do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista do que aquilo atendia ao cidadão. E o mais interessante é que esse olhar mais próximo fez com que eu, junto com os colegas secretários, muitas vezes a gente pensasse projetos de pastas diferentes que poderiam ser integrados. E isso tem como reflexo, principalmente, atender melhor o cidadão e também usar menos recurso público, Então, CEPLAG foi um grande aprendizado e eu sou muito grata por ter passado por lá, por essa experiência e esse olhar diferenciado que agora eu vou poder colocar em prática como secretária da Fazenda. Falando agora de economia, o Estado vem apresentando resultados positivos, Acredito que o mais marcante tenha sido a redução da dívida pública, que caiu de quase 170% para cerca de 55%. O que você pode destacar a respeito desse equilíbrio fiscal alcançado pelo Estado? Essa pergunta é muito interessante porque a época da renegociação da dívida, da reestruturação da dívida, eu era secretária do Tesouro, então eu já estava por dentro ativamente desse processo. Então, assim, só para que nossos ouvintes, eles possam ter uma ideia, quando a gente chegou aqui em Alagoas em 2015, a dívida era 170% da receita corrente líquida. O que isso quer dizer? Tem que significar. Quer dizer que se você é um cidadão que tem um salário de R$1.000, você tem uma dívida de R$1.700. Então, seu salário era menor do que a sua dívida. Então, era mais ou menos isso que a gente encontrava. Hoje, a nossa dívida está em torno de 40%. Então, esse processo de reestruturação ela foi decorrente de diversas ações, A gente teve aí a Lei Complementar 148, em 2014, que fez com que fosse renegociado os juros dessas dívidas. Então, é como se você tivesse um consignado que tinha uma determinada taxa e você conseguisse renegociar para uma taxa menor, no banco, tentando traduzir isso para o cidadão. E, além disso, teve também um processo de pagamento de dívida. A gente utilizou crédito tributário que tinha do Prodobam para quitar parcelamentos do Estado. Então, foi uma
a gente teve um olhar muito grande para a dívida, já que essa ainda hoje é uma despesa importante dentro do orçamento do Estado. Hoje, aí, fazendo um paralelo com o que eu disse da questão de salários, é como se você ganhasse R$1.000 e tivesse uma dívida de R$400. Então, a gente tem sim uma dívida, a gente passou de quarto mais endividado do país. Foi uma boa arrumada na casa, né? A gente ainda continua. Seria assim. Isso, essa dívida é uma dívida antiga, é dívida da década de 90, inclusive, tem dívida da época do Produban que o Estado assumiu, mas é uma dívida que hoje está totalmente controlada e que a gente ainda está fazendo algumas coisinhas aí, quem sabe logo logo a gente tem notícias de uma redução ainda maior dessa dívida. E houve também um aumento da arrecadação estadual que veio após uma modernização fiscal, é isso mesmo? Isso, assim, a gente costuma dizer que o equilíbrio fiscal, o equilíbrio financeiro de um ente, né, de um estado ou de um município, você sempre tem que trabalhar nas duas pontas. Tem que trabalhar na otimização da despesa, seja via a reestruturação da dívida, seja via você renegociar contratos que em algum momento lá atrás foram feitos em condições menos favoráveis, mas isso é a parte da despesa, né? E pelo lado da Receita, o que foi feito pelo secretário Santoro e pela equipe lá da Receita? A gente analisou como que estava a parte de legislação tributária do Nordeste, porque não dá para a gente também querer se basear numa legislação de São Paulo, ou de Minas, ou do Rio Grande do Sul, porque é uma outra realidade econômica, uma outra realidade fiscal. Então, a gente deu uma olhada, uma estudada do ponto de vista do Nordeste e a gente viu que a gente estava muito defasado. Então, teve tanto a parte de modernização das regras, né, das normas. Sim. Então, a gente conseguiu equacionar isso e hoje nós temos uma legislação tributária próxima ao que é praticada por todos os nossos vizinhos aqui do Nordeste. E também a gente teve o processo de modernização tecnológica mesmo da Receita e concurso público, né, que é importantíssimo, ter o serviço, com certeza. E também capacitação dos servidores. Então, os servidores hoje da Fazenda, ele tanto na Receita como no Tesouro, como na área de tecnologia da informação, que é uma área muito importante, eles estão hoje, assim, super antenados, estão literalmente, não está devendo nada para nenhum estado brasileiro. Então, você agir nessas duas pontas, receita e despesa, fez com que a gente tivesse um equilíbrio para as despesas do dia a dia e também tivesse folga, né, para a gente poder fazer investimentos que eram tão necessários para o Estado ao longo de todos esses anos. E foi por conta dessa organização que o Estado conseguiu realizar investimentos com recursos próprios? Exatamente. Desde o início, a grande preocupação do governador Renan, à época, era entender quais eram os principais gargalos do Estado. E ele mesmo coloca que, infelizmente, o Estado, no passado, ele não tinha uma organização financeira e, para pintar uma escola, ele tinha que ir a Brasília para pedir para o governo federal. Que atrasava muito. Atrasava mais ainda, né? Não Porque o serviço público já demora muito, né, Renata? Exatamente. Então, quando a gente conseguiu fazer essa reorganização fiscal e teve uma folga, você tem duas opções. Ou você coloca isso para despesa do dia a dia ou você faz investimentos. Então, a gente já tinha mapeado o grande problema que tinha na educação, na saúde, principalmente. A gente fazia 40 anos que não se construía um leito de hospital aqui. E também na parte logística, né? Porque a gente tem que atender o cidadão e a gente também tem que fazer com que esse cidadão tenha uma vida melhor, mais oportunidades de trabalho, e é isso que os investimentos em estrada e infraestrutura puderam trazer para a nossa sociedade através de recursos próprios. Secretária, eu vou pedir uma licencinha para você, porque a gente vai agora chamar um rápido intervalo, tá certo? E na volta eu continuo conversando com a secretária da Fazenda de Alagoas, Renata Santos, dessa vez sobre as estimativas para este ano e a presença feminina no governo. Não saia daí. Estamos de volta com o Ponto e Contraponto. Minha entrevistada de hoje é a secretária da Fazenda de Alagoas, Renata Santos. Secretária, nesse segundo bloco, eu gostaria de falar sobre os próximos passos. Qual é a previsão de investimentos do governo para esse ano? Olha, a gente está com a previsão de investir entre 2,5 bi e 3 bi, dos quais eu tenho a meta, né, e o desafio dado pelo governador de pelo menos 2 bi ser com recursos próprios. Ou seja, uma meta que não é nada fácil, né, Renata? Não, é bem audaciosa, até porque a gente não pode esquecer que a gente tem aí toda essa legislação que mexeu no ICMS, que teve como consequência uma queda do ICMS.
mas a gente está trabalhando bastante e eu tenho certeza que a gente vai conseguir cumprir com a meta. E a modernização fiscal do Estado vai seguir em andamento? Vai seguir, sim. Você falou, já adiantou no primeiro bloco. A gente teve uma grande modernização na área de tesouro, né? Então a gente tem um dos sistemas mais modernos do país hoje. E agora a gente está com uma operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que vai ser totalmente destinado à modernização da Receita. Então a gente vai, com certeza, aí nos próximos 4 anos, se tornar também um dos estados que tem o sistema de arrecadação, né, o sistema tributário, um dos mais modernos do país. Você acha que essa modernização ela ajuda na agilização dos serviços e também nesses resultados tão positivos que a Cefaz e o Estado estão tendo? A modernização ela tem a ideia de trazer menos burocracia, né, para o cidadão, para o contribuinte, trazer mais facilidade e também ajudar aos nossos servidores a terem uma forma de trabalho mais eficiente, baseada em dados e em painéis de controle, no sentido de trazer mais efetividade também para o trabalho deles. E essa boa relação entre os governos estadual e federal também é algo positivo para a saúde financeira de Alagoas, né? Que também pode ajudar a reduzir os impactos, né, da cobrança, da suspensão da cobrança do ICMS? Então, essa relação é extremamente importante. E o que eu trago assim de mais importante é que o estado de Alagoas, nos últimos 8 anos, ele amadureceu muito do ponto de vista de projetos. Porque muitas vezes você tem o recurso disponível no governo federal, mas você precisa de um projeto para você acessar aquele recurso. E hoje a gente tem aí no estado equipes em todas as secretarias e o planejamento coordenando isso, no sentido de apresentar projetos e ter facilidade no acesso a esses recursos. Então, a relação mais próxima é importante e a maturidade do Estado também vai ajudar bastante. Eu tenho certeza que esses recursos vão ir para somar, além da previsão de investimento que a gente tem hoje, esses recursos a mais aí que a gente vai buscar junto ao governo federal. E o Estado só tem a ganhar com essa aproximação? Só tem a ganhar, né? Porque o melhor diálogo faz com que burocracias sejam vencidas, né? Você tenha um melhor acesso, tenha mais agilidade e, de fato, que o recurso chegue, né? Porque a gente, no passado, você tinha muita assinatura de convênios, de contratos e acabava que o recurso, de fato, demorava para chegar. Então, essa proximidade ela é importante para que as coisas aconteçam mesmo e que o Estado também faça com que o resultado desse recurso chegue ao cidadão, que esse é o objetivo principal. Agora, mudando um pouco de assunto, você é a primeira mulher à frente da Cefaz, né? Mas a presença feminina no governo Paulo Dantas atualmente é muito forte, né? Com um secretariado que conta com muitas mulheres. Na realidade, eu sou a segunda. Se eu não me engano, no governo TEL, a tributarista Fernanda Vilela foi secretária de Fazenda ao longo de um certo tempo. Não foi a gestão toda, mas ela foi secretária. Então, eu sou a segunda. Um período. Isso, essa segunda mulher secretária de Fazenda. A primeira a assumir mesmo, né? Um cargo assim. Isso. E eu sou a quarta hoje, a quarta mulher como secretária no estado, no país, né? De 27 unidades da federação, só temos 4 mulheres comigo agora. Olha que legal. É a secretária de Goiás, a secretária do Rio Grande do Sul, a de Sergipe e eu agora. Então, é realmente assim, a gente está conseguindo demonstrar que mesmo áreas que são ditas tradicionalmente como masculinas, que as mulheres não devem nada ao assumir, tem tanta competência quanto os homens, né? Então, é emblemático, é bem emblemático. E como é que é a sensação, né, de ter esse espaço, de ter o seu trabalho valorizado? Eu venho de uma carreira que é muito masculina, né? Então, ao longo da carreira, eu sempre consegui galgar espaços de liderança. Eu fui gerente do Luz para Todos na Eletrobras, no tempo que eu estava lá, fui secretária do Tesouro, agora fui secretária do Planejamento e agora como secretária da Fazenda. Eu acho que o mais importante, Stella, que eu tenho sentido é a representatividade mesmo. Eu que sou pouco conhecida, né, sempre consegui ficar mais escondida ao longo dos últimos anos, eu vi que teve um impacto muito grande entre as mulheres. Eu estou sendo parada na rua, as mulheres vindo me abraçar para me parabenizar e dizer que estão se sentindo representadas.
E isso é muito legal, Isso é muito legal, saber que muito você... bacana para elas, não só para você. eu acho que é legal para mim, né? Que serve de inspiração, Renata, não é? Eu sou uma feminista nata, né? Então, eu digo De carteirinha. de carteirinha, digo que eu estou vivendo um sonho, né? O sonho de menina aí, de estar aí representando as mulheres. E eu acho que é importante para as novas gerações também, principalmente. Estava conversando hoje sobre o impacto da minha alçada, a secretária de Fazenda teve na própria casa, né? As servidoras, as estagiárias, todas parece que ganharam um gás novo. Então, é uma inspiração. Eu espero cumprir com esse dever, né? E entre as secretárias mesmo, a gente tem maioria de mulheres como secretárias, mas você ter uma secretária no Gabinete Civil, na Procuradoria e na Fazenda, que são órgãos Peças-chave, né? centrais, peças-chaves, é muito legal, assim, realmente Mostra a confiança, né, do governador. Eu acho que é o nas mulheres. início de novos tempos, eu acho que é o início, de fato, de uma equidade de gênero, e que bom isso, né? Que bom a gente estar discutindo e a gente está tendo isso na prática, porque ao longo dos últimos anos teve muito discurso, teve muita diálogo sobre isso, mas na prática mesmo, o governador Paulo Dantas aí, ele foi o primeiro da história do Brasil a ter maioria de secretárias mulheres, e ainda é o primeiro, né? Pernambuco só tem maioria se você contar a governadora e a vice-governadora, que também é uma grande conquista. E eu que sou do Sudeste, né? Eu estou aqui já desde 2015, mas eu sou do Sudeste. O impacto disso no Sudeste é impressionante. Na academia, no meio empresarial, teve CEOs de empresas que me ligaram parabenizando, dizendo que isso era uma conquista histórica para o Brasil, na verdade. Então, eu tenho bastante orgulho e tenho a certeza que eu farei de tudo para honrar o lugar que eu estou e para demonstrar de fato que a gente pode estar onde a gente quiser, né? Muito bem, com certeza. Renata, na coletiva, né, onde foi anunciada a mudança na gestão, você citou que daria continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, né? Mas com o seu jeito. O que a gente pode esperar da sua gestão nos próximos anos? Você pode esperar, do ponto de vista da continuidade, o mesmo empenho, a mesma qualidade técnica, né? O secretário George é um técnico nacionalmente, internacionalmente reconhecido. Eu tenho bastante orgulho de ter sido tutorada por ele, então, do ponto de vista técnico, provavelmente vai ter uma continuidade. E do meu jeito, eu acho que é o jeito da maior cooperação e diálogo, né? Fazenda, ela é uma pasta dura, ela é uma pasta que... Como diz lá em Minas, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Só que eu acredito que esse perfil mais feminino do diálogo, né, da cooperação, que realmente é uma coisa de nós mulheres, né? A gente tem muito mais essa coisa da comunicação. Tenho certeza que isso vai fazer com que as pessoas se envolvam mais e fazer com que o trabalho da Fazenda seja visto muitas vezes com um olhar diferente, né? Assim, Fazenda não é só quem tem a chave do cofre e libera ou não dinheiro, mas é aquela secretaria que pode ajudar na construção de políticas públicas, garantindo o recurso para que aquilo chegue na ponta. Então, o secretário fez um trabalho brilhante do ponto de vista do contribuinte. Estava ontem no Sebrae, diversos representantes de cadeia produtiva elogiaram a Fazenda e esse diálogo permanente, e eu tenho certeza que eu vou conseguir aí aumentar, né? Expandir um pouco mais esse diálogo. Secretária, eu só tenho a desejar a você boa sorte e também agradecer, né, pela sua participação aqui no nosso programa no Ponto e Contraponto. Muito obrigada, Estela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para você, para os seus telespectadores, né? E estou à disposição para outros bate-papos como esse, que foi tão agradável. Com certeza teremos. Obrigada, tá? E a você que nos assiste, gratidão por sua companhia mais uma vez. Para rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite e até o próximo programa. Tchau, tchau.